proposta do seminário terminava-se com a pergunta do que fazer. A única coisa que eu tenho para dizer a vocês: não aumentar a confusão. Para começar. Tá? Quem não aumenta a confusão já está fazendo grande coisa. Porque o impulso para a gente entrar nessa discussão toda. Você falou uma coisa que é muito interessante. Você falou que quando lê os meus textos no Clube do Tarô, você fala assim: é como se você estivesse fora do planeta olhando a coisa. Olha, o nível de xingamento que existe hoje na internet, do Facebook, especialmente no Brasil, por conta da situação política, eu escrevo todos os meses. E normalmente eu dou uma notinha sobre o Brasil. Antigamente, agora, a partir dessa crise instalada, ela ocupa uma boa parte do texto. Não tem um xingamento. Não tem? Não, nos comentários que me escrevem. Que bom, não? Não tem um xingamento. Por quê? Exatamente por causa desse distanciamento, você compreende? Ou seja, conseguir falar disso sem entrar nesse ódio. Vocês não imaginam o exercício. O desrespeito, né? Porque dá um nível de desrespeito. O exercício que a gente precisa fazer, você compreende, para conseguir falar de alguma coisa sem ser contaminado. Mas é assim, é o primeiro dever que a gente tem. Agora, tem uma boa notícia também. De acordo com a doutrina védica, qualquer esforço espiritual feito nessa época que nós estamos, a Kali Yuga, tem um mérito infinitamente maior do que o que você fez, ou que alguém fez antes. Porque antes as condições eram muito mais fáceis. É verdade. Tá? Então, o grau de dificuldade aumentou muito, aumentou muito, portanto, isso tem um mérito muito maior. Né? O texto do Apocalipse também fala uma coisa que meio passou, consta que é o seguinte: os justos vão sofrer um bocado. Também. Durante essa época de turbulência, que o texto do Apocalipse lá nos 1000 anos e não sei o quê, que sobrar para todo mundo. Vão sofrer. Fora os mártires, né, que mortam lá tudo certinho, também vão ser sacrificados, aprisionados. Eu ouvi uma frase há uns 8 anos atrás, uma terapeuta que atendi aqui um tempo, enfim, ela falou um dia assim para mim, que a gente ia precisar ficar muito atento para não entrar no vácuo. Isso me marcou tanto, assim, porque é isso mesmo, né? Se a gente, o vigiar e orar, né, na verdade, porque se você descuida um segundo, você é levado, contaminado, levado. Então, esse exercício... Sabe, é muito difícil você ser assaltado no meio da rua com um revólver, entende? Não se indignar, não sentir vontade de matar o cara, de pular na garganta. É muito difícil. E essa é uma experiência que hoje em dia eu sou cada vez mais... Eu também. Fiquei traumatizada porque eu fui pega, mas eu não senti nada de ruim, nada. O cara com o revólver no meu peito e eu tive uma consciência, fiquei quase morta ali, E ainda passei risco, porque o cara não tinha dente, falava cuspindo em mim, eu não entendi o que ele falava. E eu falei... O que você está falando? Eu não estou entendendo, né? O que mais que você quer? E aí era só a bolsa. Mas ele já estava com a arma no meu peito, com a bolsa na mão, então foi difícil. Mas eu não senti, nível de sentimento, eu fiquei muito feliz, que eu acho que esses exercícios que a gente faz diariamente, de meditar, de procurar a luz, na hora do vamos ver, resulta. Porque eu não tive nenhum sentimento, eu acho que ele me largou, foi embora, sabe, eu fiquei inteira porque eu não tive. Porque eu acho que se apavorasse, se eu tivesse um medo, que eu sou medrosíssima, como você sabe que eu sou medrosa para voltar para casa de noite depois dos cursos, e eu não tive nada, assim, não senti nada. Mas é muito difícil, mas eu fiquei traumatizada, eu fiquei mais medrosa. Há muitas situações hoje na nossa vida cotidiana, né, que despertam fúria com a maior facilidade. Então, eu fiquei muito feliz que eu não tive a reação, porque eu entendo as pessoas que reagem, eu entendo, né? Mas não é o melhor para
Não é o melhor mesmo, porque é cada vez mais claro, assim, impressionante que aparece no noticiário de gente que foi morta porque reagiu. Porque o outro aí reage em cima da reação, né? Vira animal mesmo, né? Reagiu, diga. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a minha participação. A primeira vez que eu venho, adorei. E eu fiz algumas anotações, porque eu gosto muito de estudar o Apocalipse, e eu aprendi muito estudando a coleção, o Apocalipse para os Simples do Coração, um desses volumes é esse que está, do escritor Paivaner. E ele estuda o Apocalipse há 59 anos. E é um estudo assim, muito bonito, porque é um estudo ecumênico, não restrito à religião, porque afinal de contas Jesus não se restringe a religião nenhuma, e inclusive abarca todo o conhecimento humano, né, todas as áreas do conhecimento humano, inclusive a astrologia, porque ele fez um estudo, uma análise do Uriah Smith, um dos maiores astrólogos, um astrólogo americano. E consta das análises que ele faz do Apocalipse. Eu fiz aqui umas anotações, eu gostei muito quando o professor falou da questão da nossa consciência, da eternidade. Isso é uma coisa muito importante. Se a gente souber que nós somos espíritos, a gente automaticamente vai saber que a nossa vida não termina. Deus não nos criou para nos matar. Então o professor fez uma pergunta, o que fazer, né, a partir de agora? E eu creio que vai ser um prazer, pelo menos para mim, vou ter uma honra de voltar aqui junto com vocês e a gente continuar esse estudo, essa análise, que é importantíssimo. O Apocalipse, ele significa uma revelação, não é? A palavra grega significa uma revelação. Então é algo que Deus quer nos revelar. E se falou muita coisa, tanta coisa importante, porque se Deus, Jesus no Evangelho diz que Deus é amor. E isso tudo que a gente vê acontecendo no mundo, o que seria? Seria uma reação, um comportamento que quer se opor ao amor que o Cristo trouxe. Em outras palavras, é ser o anticristo, viver tudo que vai de encontro ao que o Cristo deixou, que é a lei do amor, é o anticristo. Então, na verdade, o anticristo não seria o amor. É interessante isso que você está falando, que em toda descrição de compreensão do mundo sempre tem uma polaridade. Você tem o superior e você tem o inferior. Tanto é que você vê que no Apocalipse todo sempre a figura dual do diabo está lá. Combate, é dragão, vai, submete, mas ele volta, pega o justo. E tudo isso se faz porque Deus é incompetente para segurar essa força ou porque faz parte do jogo? Então essa questão da dualidade ali, pois dentro do esquema que o Rui mencionava, se a gente lembra as nossas referências, quem fez catecismo, daquele velho católico, que o ser humano é espírito, corpo e alma. É isso? Tem uma coisa espiritual, tem corpo, que é esse corpo físico, tudo que está falando, tem uma coisa assim difícil de avaliar, de discriminar com clareza. Aliás, o espiritual mas o que é o... Alma. É o que corresponde ao mundo intermediário. Tinha 3 mundos. Então, esse mundo intermediário, anímico, corpo astral, é aquele mundo intermediário. Eu distingo bem o que é astral de espiritual. É difícil. Que é o tema que o Rui deu, já nem tocou nisso. O espiritual hoje. O que cada um daqui toma por espiritual? Cada um de nós toma espiritual. Será que a gente tem aquela percepção supra-material, supra-astral? Tudo que eu vejo e expresso do que eu chamo de espiritual está carregado por esse astral. Então, nessa superposição, muitas vezes tem um desenho, põe assim, um círculo, o espírito, outro círculo, o corpo.
E a junção desses dois, se um se sobrepõe ao outro, sempre desenha uma mandorla, né? Uma meia-lua. Então isso muitas vezes descreve-se esquematicamente como a alma. E esse espaço intermediário, ele tanto pode ter representações do terrestre, do material, como do espiritual. Então, para mim, nesse tipo de discussão que você estava trazendo, sempre tem essa discriminação interior daquilo que eu estou tomando por fantasia e aquilo que é expressão real daquilo que seria transcendente, mais fino. Porque se eu tomar essa referência, eu posso ver que todo o drama no Apocalipse, tudo isso que o Rui está mencionando, assim como que se passa hoje, é pegar essas figuras astrais, reduzir a uma coisa material, subalterna, como se fosse o superior. Então esse mundo intermediário, ele faz parte dessa percepção, dessa intermediação de polaridades, mas com aquela fragilidade. Eu acho que sempre remete a gente. Porque quando o Guénon estava falando na crise do mundo moderno, e ele cita algumas dificuldades, por exemplo, quando ele fala, por exemplo, que o profano sobrepuja o sagrado. Quer dizer, eu vou tomando uma coisa pela outra. O que eu posso dizer que é sagrado? O exemplo que estava dando lá da República Islâmica, em nome de Deus, em nome do mais alto, em nome do Senhor, precisa liquidar essa turma aqui, precisa esganar, fazer, virar do avesso, trebuchar. De onde vem essa motivação destruidora? Da fé. Que fé é essa? Fanatismo. Então, que está lá nesse mundo intermediário, que faz parte dessas disposições anímicas. Porque tem uma coisa assim no inverso, quando ele fala da materialização, por exemplo, reduzir a qualidade, a quantidade, a materialização, como que a gente vive hoje? A gente não fala mais em Papa, né? Papa ficou uma coisa antiquada da religião que acabou, mas talvez se falasse do Dalai Lama, ainda a gente cabe assim, Dalai Lama, um mestre espiritual. Mas quem que é Papa hoje no dia a dia? Vê televisão, quando que figuras eles enaltecem. Não é assim, no nosso dia a dia, se eu quero falar, dar uma fundamentação, falar, olha, isso é sério. Quem dá seriedade para tudo que se afirma no mundo de hoje? O cientista. Os cientistas disseram, o cientista não sei o quê. A ciência. A validação. A ciência. A ciência que valida, né? As pesquisas. As pesquisas, nossa, tudo no qualitativo e no quantitativo. Nós estamos mergulhados nesse mundo. Deus nunca teve tão fora de moda. Isso, porque não cabe. Não cabe. Se eu me permite, pegando sobre o que ela falou agora, a grande questão também é que as pessoas se habituaram a acreditar num Deus antropomórfico. Deus tem uma forma. E não é assim. Deus é uma lei. Então, se a partir do princípio que Deus é uma lei de amor, então tudo que você fizer contra essa lei tem uma consequência. Pronto, você está trazendo alguma coisa que talvez a gente pudesse falar. Materialização Desse plano. essa forma corporal que está se dando. Então, por exemplo, esse plano superior espiritual, tá bom, seria assim, mas não é assim que acontece hoje. E quando a gente vê, a gente também está contaminado com essa versão, assim, tudo para sustentar alguma coisa material. Tudo que é ciência, tudo é suporte material. A ciência, a pesquisa é sempre de baixo para cima. Tanto é que você não explica. Do ponto de vista científico, não dá para explicar a vida. Como que dá? Não dá. Você vai juntando, tudo que você tem em mão. Quimicamente você não constrói vida. Quer dizer, esse é um grande desafio. Eu andei pesquisando isso ultimamente, tem gente que está tentando. Tá. Em universidade. Então, porque é isso, porque se eu fizer isso, aí acaba. Toda essa bobagem que fala de religião, amor ao próximo, não sei o quê, em nome do quê?
Isso é tudo de baixo para cima. A história do mundo não é assim, explode uma bomba cheia de materialidade, energias, então não dá explicação, você não fala assim, eu sou espiritualista atômico, mas quântico eu falo, assim, já pega uma doutrina científica um pouco mais sofisticada, algumas coisas, virei quântico e aí já estou explicando tudo. Na verdade, a física Quer dizer, não resolveu a vida. Em que medida... Quântico vem de quantidade. Em que medida eu não estou contaminado por isso tudo? Quer dizer, eu sinto que esse tipo de reflexão, como trouxe todos esses exemplos, e quando a gente fica diante dessa questão, é mesmo em que medida eu estou impregnado. Porque o que fazer é isso, você pode falar assim, se não tem para fazer fora, o que é dentro de mim que eu vou fazer alguma coisa? O que é? Que aí vem as questões que você estava trazendo, não sei o quê, mas isso fica claro. Se a gente fizer dentro, a gente está ajudando a fazer fora. Né? Com certeza. Com certeza. Só não aumentar a confusão já é uma coisa, sabe, muito boa. Não contribui. Esse espírito, para mim, você estava falando, me vem assim, esse espiritual, esse que está além da alma, além do plano intermediário, né? Ciência divina mesmo, né? Acho que a origem de tudo, a fonte que tudo é, toda essa origem que a gente, não sei, precisa... Então, mas é tão difícil, para mim me toca muito essa dificuldade, porque todos nós, muitas pessoas, quando falam o espiritual, estão falando do psíquico. Está falando do psíquico. Falando de corpo astral, do psiquismo, Sim. daquilo que... Sim. E não estão... Qual é a diferença? Tem religiões que tratam o astral como O máximo. Como Não é. transcendente. Como a gente reconhece que estão falando de astral e eles tratam como uma coisa extremamente evoluída. Ao contrário, é muito da dualidade. Isso que eu ia falar. Da ilusão, do que a gente, encanto. eu, quando falo em eternidade, na minha cabeça, na minha fantasia de eternidade, que ainda é uma fantasia no meu caso, né? Eu vejo esse intermediário se solvendo, se juntando no todo, né? Porque enquanto a gente tem esse intermediário... A ilusão é alta. Alta, muito grande. É complicado entrar no espiritual, sabe, real, né? Essas questões são fundamentais, né? Se você olha, por exemplo, o filme A Profecia, ou vê uma série de vídeos que tem palestra, que tem no YouTube, por exemplo, a maior parte das pessoas, assim, trata a questão do anticristo, ele vai ser um ser humano, engendrado pelo diabo, tá? Mas vai ser um indivíduo, um ser humano. Quem garante? Quem garante, entende? Quem garante que o anticristo não é o nome que se dá para toda uma mentalidade que vai se instalando, tá? Para mim o anticristo é isso que a gente veio discutindo até agora, tá? Não vou ficar... Porque tem gente que fala o seguinte, só vai começar a coisa mesmo para valer quando aparecer uma criatura que domine... Um ser humano que vai dominar um monte de coisa, vai ter um 666 na cabeça. As pessoas... Literal, entende? Todo mundo acaba pegando uma leitura absolutamente literal da coisa. E o texto do Apocalipse não é literal, gente. Não é literal. E, assim, indo ao encontro do que o senhor está falando, existe uma definição de Satanás, né, de Alcides Haroldo, que ele diz que Satanás é a soma das maldades humanas. Então, essa representação assim, de um bicho, de uma coisa, isso é uma coisa justamente para desvirtuar a atenção das pessoas para a sua verdadeira realidade. Então, é fácil botar a culpa, transferir a culpa da sua atitude para uma outra pessoa, para uma outra figura. Isso é do ser humano. Mas, assim, no momento em que a gente assume que a gente tem algo a corrigir, não é? Ao longo das nossas reencarnações nós viemos cometendo algumas falhas contra a lei de Deus, que Deus não é uma figura, Deus é uma lei, Deus é amor, e Jesus definiu Deus como sendo espírito. Então, mas esses... Desculpa, mas é isso que você está falando, né?
essas falhas que nós cometemos está na nossa própria natureza ainda. Atrocidade e ainda está na nossa maldade natureza. é diferente. Né? Então está tudo certo. Eu não usaria a palavra natureza. Não, o que você usaria? Está dentro de nossas possibilidades. O ser humano é um espectro que pode ir da psicopatia à santidade. Tá? Essa coisa, o uso, outra coisa, a gente precisa prestar atenção nas palavras, porque como constrói as frases, você compreende? Porque é coisa da natureza humana. Isso faz parte da natureza humana. Assim, como se a natureza humana fosse algo definido já desde a eternidade e que não muda. Não é verdade. Aliás, a nossa luta é para... Não é verdade. A agressividade faz parte das possibilidades humanas, com certeza absoluta. A crueldade faz parte, com certeza absoluta. A crueldade é uma coisa essencial na natureza humana? Não. Não. Você compreende? Porque se fosse, adeus. Não tem mais redenção. Não tem mais redenção. Agora, que é uma possibilidade, não tem a menor dúvida que é uma possibilidade. Que são os psicopatas? Tá? O que são os psicopatas? Exatamente isso, você compreende? Agora, dizer que essas coisas são da natureza humana, eu sou contra, porque dá uma ideia assim, não tem como tirar. Né? É como se dissesse, ninguém chega e fala assim, a santidade faz parte da natureza humana. Não faz parte da natureza humana, é uma possibilidade humana. Você compreende? É um espectro. Vai daqui até aqui. Tá? E no meio tem um monte de coisas. Daí também, né? Escolher os caminhos que vai levar para um lado ou para o outro lado. A gente precisa prestar atenção nessas pequenas coisas. Eu agradeço muito, porque eu acho importantíssimo. Desculpe, não era para te corrigir nem coisa nenhuma, mas é que assim, o uso desses conceitos precisa ter assim... Precisa pensar bem antes de livrar outra vez. Precisa pensar bem. Porque a gente vai ajustando, né? Vai afinando, né, os conceitos, porque é importantíssimo. Claro, a construção desse mundo que a gente quer construir. Olha, oi? Nós temos uma dualidade. Sim. E eu diria uma pluralidade. Né? A dualidade eu acho que é do mundo intermediário. O nosso aqui é uma pluralidade, é a Torre de Babel mesmo, né? É a própria torre. Pluralidade no sentido assim de você ter opção de escolher o certo. De ir daqui ou até lá. Com certeza, com certeza. É bastante plural. Olha, tem umas coisas que estão acontecendo também que são impressionantes. Por exemplo, a experiência nesse planeta mostra o seguinte: qual é a espécie que pratica tortura? Nós. Nós. Os animais caçam e matam, tá, por necessidade. Pois não é que uns caras foram documentar uns chimpanzés lá no meio da África, entende? Para mostrar que os chimpanzés também são cruéis e torturam, e falam assim, a crueldade da gente já vem desde os primatas. Portanto, de alguma forma está inscrito no DNA. Ou seja, a gente E quais são os exemplos que eles deram nisso? Isso é materialismo. Não, mas quais são os exemplos que eles deram dos chimpanzés? Filmaram algumas cenas, né? Principalmente de morte de filhote. Mas os leões fazem a mesma coisa. Tá? Quando um leão macho morre ou está muito velho, chega um leão novo, uma das primeiras coisas que ele faz é matar os filhotes de leão presentes. Para ele continuar sendo as para as leões ficarem à disposição também. E ele gerar a prole dele. Olha, a quantidade de documentários sobre vida animal, especialmente sobre a caça dos animais, filmado com detalhes, entende? Como os animais destroçam um búfalo, não sei o que lá. E os psicopatas, por exemplo, e os sádicos adoram ver esses documentários. Adoram. Tá? Adoram, porque justifica, inclusive, o comportamento deles. Tem outra coisa que eu acho que a gente precisa prestar muita atenção hoje, é que com o movimento da contracultura e toda aquela coisa da nova era, ficou no ar, principalmente dentro da comunidade, que é pequena, tá? Que é pequena no final das contas, ficou no ar uma coisa assim, a
a gente agora está se espiritualizando, né? A humanidade vai se espiritualizar, porque esse movimento está aí, está crescendo, Gente, nunca o materialismo esteve tão forte e violento como hoje. Tá? O que os caras estão fazendo de experiência é uma coisa de louco, né? Principalmente na área da robótica, você compreende? A coisa do ciborgue, da gente ser meio metal, meio orgânico, quando a gente abrir os olhos para as experiências que estão sendo feitas por aí, a gente vai ficar desesperado, apavorado. O materialismo triunfa totalmente. Até nas pessoas que falam, eu vou fazer a meditação quântica. Tá? Quântica vem de mecânica quântica. É o nome do departamento de física que faz estudo de matéria, de partículas, mecânica quântica. E quântica significa o quê? Quantidade. Você acha que está fazendo uma transcendência, dá um salto quântico, você acha que está fazendo uma transcendência, você está falando de quantidade, coisa mensurável, materialismo. Até isso, está invertido. Porque foi usado na origem com a palavra errada, com a palavra trocada. Veja só, qual que é o centro de referência hoje da discussão? Ele acabou de dizer. Os cientistas, não são? Então, você quer vender o seu peixe, né? Você vende como mecânica quântica, você compreende? Está tão popular, né? O Star Trek, toda essa coisa, teletransporte. Aliás, as pessoas vão uma confusão, acham que teletransporte é salto quântico, não tem nada a ver com nada. Nada a ver com nada, entende? Hoje, uma das coisas mais impressionantes hoje também é o grau de credulidade das pessoas. As pessoas veem uma coisa no cinema, acreditam que aquilo é realidade. É algo assim impressionante, impressionante. Né? Se o Jornal das Estrelas tem teletransporte, é porque alguém já fez isso. E daqui a pouco isso vai virar uma coisa absolutamente trivial na vida da gente. Isso é curioso também, que você está falando, cientistas, né, eles procuram, eles próprios denominaram essa partícula, o bóson de Higgs, como partícula de Deus. Um absurdo. Pois é, um absurdo. Então, ela surgiu na concepção deles da explosão alguma coisa explodiu e criou os bósons que dão origem à formação da matéria. Aí fica a pergunta no ar. O que foi que explodiu? Não só o que foi que explodiu. Tem outro problema com o bóson de Higgs, que é o seguinte. O bóson de Higgs, ele dá às partículas, às outras partículas, a condição de ter massa. Sim. Massa significa o seguinte, resistência ao movimento. Tá? Massa é o que resiste. Se alguma coisa resiste ao movimento é porque tem massa. Então a gente precisa fazer uma força para tirar do lugar. Tá? Se os seres, os entes da criação não tivessem massa, viveria tudo no estado etéreo, gasoso. Nada juntaria, a gravidade não conseguiria agir. Agora, eles chegaram à conclusão, através de uma série de fórmulas matemáticas, que precisaria ter uma partida que transmitisse massa às outras. Agora, o grande problema é o seguinte, como aquela partícula chamada bóson de Higgs tem massa e consegue transmitir isso para as outras. Você simplesmente deslocou a questão de um lugar para o outro. De um lugar para o outro. Tem gente que tem a esperança seguinte, os ETs adiantados vão chegar aqui, vão contar para a gente toda essa história do universo, vão contar que já tiveram com Deus, vão resolver todos os problemas da gente. É bobagem, você entende? Eles também são criaturas biológicas e tarará, tarará, tarará. Você simplesmente está jogando a questão um pouco mais para diante. Já não está resolvendo a gente está sempre terceirizando, né? Sim. Inclusive, eles admitem a teoria das cordas para substituir a teoria da criação do universo, a teoria das cordas, ou seja, os universos são paralelos.
Existe esse universo. 11. Já estão em 12, já chegaram em 12. Já chegaram em 12 agora? A última vez que eu vi estava em 11. Quer dizer, se existem universos paralelos, por que a gente não pode admitir que existe um universo que existe, o campo material, as coisas materiais e o universo que existe logo acima desse, como sendo assim, várias camadas de cebola, né? É esse exemplo que eles dão para a gente aprender física, várias camadas assim. E o mundo espiritual. Então, mas você vê que a própria explicação é física. Esse que é o problema da crise do mundo moderno. Aquilo que seria invisível, transcendente, é reduzido a material. Eu vou tentar construir de baixo para cima. Quer dizer, tentar até recorrer a essas teorias físicas, não sei o que, já mostra o ponto de vista do qual a gente está partindo. Quer dizer, que são referências materiais para explicar o espiritual. Se o invisível, se existe mesmo esse espiritual, não é pelo material que você vai ver. Porque pela ordem da criação é invisível que cria ou trabalha e faz a manifestação do visível. Não é o visível que cria o invisível, como é a tendência moderna. Como ele está falando de psicologia, você pensa isso, tem a imaginação sua, você vai. É tudo de baixo para cima, como se fosse uma construção assim. E o oposto é a visão tradicional do sagrado, que tem o mais alto, é ele que dá do infinito afunila para a criação. E a gente faz um triângulo invertido. A base é o material. A terra e assim, a gente vai chegar lá assim, olha, sim, tem material, deu isso, deu água, deu não sei o que, deu física orgânica, deu plano, deu homem, tem um mistério aqui, vida, mas que a base disso tudo é o material. Então esse me parece um conflito importante da dualidade, que a gente viu, se eu quiser chamar isso de diabo, porque é diabólico, eu queria dizer assim, o diabólico hoje na nossa vida é essa disposição de reduzir o sagrado, transcendente, o material, tudo eu vou explicar pelo material, e outra é essa recuperação da leitura antiga simbólica, que coloca a fonte no invisível e que precisa de linguagem simbólica, como é o caso do Apocalipse, e tudo aquilo que vem como imagens para me ajudar a traduzir, me aproximar daquilo que é invisível e intangível. E aí tem imagem, isso aqui. E tem imagem, como o Rui estava lembrando, a imagem de quem estava mais próximo disso, que são aquela arte tradicional que não é banal, subjetiva, criativa. Uma coisa assim, tem um cânone para traduzir alguma coisa com rigor. E meio que o tempo vai passando, vai ficando cada vez mais subjetivo. O que é arte hoje? É só olhar. O que está trazendo de inspiração de alguma coisa transcendente? Mas não, é desse mundo intermediário das emoções, afeta, faz, criei, choquei. Vai no teatro hoje, você pega o teatro sagrado, esse teatro antigo, é a cerimônia religiosa, é o rito. Você está passando lá alguma informação. Esse é o teatro sagrado. Teatro moderno hoje, quem gosta de gritaria, vê assim, as pessoas brigando, dando tapa, exacerbando a emoção, esse é o teatro de hoje. E como é que a gente faz essa descrição? Porque isso que fica difícil. Né? A nossa dificuldade é hoje essa apreciação daquilo que nos toca no mundo intermediário, daquilo que vem dessas estimulações mais de baixo e daquilo que seria estímulos, evocações de cima. E esse é o nosso desafio. Se a gente não for pretencioso, falar já sei matéria charada, que isso fique como uma questão, por exemplo, porque manter isso como uma questão me tira da presunção, eu já sei matéria charada. Não, estou sempre naquele exame de consciência mesmo para ver o que é que me corresponde. A teoria, você estava falando da teoria das cordas, eu andei dando uma espiada nessa coisa, porque eu dei um seminário no começo desse ano. Está acontecendo uma coisa muito engraçada, muito irônica, que é mais ou menos para resumir o seguinte. O Kant falava, é um filósofo que viveu no final do século XVIII. Kant falava o seguinte, nós nunca vamos saber a coisa em si,
ou seja, a essência dos fenômenos. Mas a gente pode estudar os fenômenos, pode estabelecer regularidades, e é isso que a ciência faz. Portanto, ficar discutindo metafísica é perda de tempo. Tá? Porque a gente não vai saber a coisa em si. A gente não sabe o que é a gravidade, mas sabe calcular como a gravidade é. E sabemos mesmo, tanto é que a gente coloca avião no ar, satélite que fica aí rodando. Nós sabemos o que é a gravidade, como a gravidade funciona. Mas por que corpo atrai corpo? Até hoje. Bom, e ele fala, mas tem um problema. A mente humana é de tal maneira que ela não para e não vai parar de perguntar perguntas que a razão não pode responder. De onde viemos? Qual o sentido disso tudo? Para onde estamos indo? A mente humana vai fazer essas perguntas. Infelizmente a razão não pode responder. Porque a coisa não é no nível racional. O que é super interessante na teoria das cordas, que é uma teoria física que tenta dar... No começo eles chamavam a teoria de tudo. É assim que era apresentada, a teoria de tudo. Essa teoria das cordas está na mesma posição da metafísica. Ela é coerente, consistente matematicamente, mas não pode ser nem verificada, nem refutada. Igualzinho à metafísica. Tá? A ciência foi fazer uma pesquisa sobre os fundamentos últimos da criação, da matéria, do mundo sensorial, e caiu numa posição assim, que tem uma teoria que é matematicamente ela é perfeita, consistente, lógica. Só que ela não pode ser nem verificada, nem refutada. Não é possível dizer se ela é verdadeira ou falsa. Professor, daí o professor falou, foi muito legal, porque eu penso assim, o equilíbrio está justamente na gente conhecer o que a gente não conhece ainda, procurar conhecer, procurar estudar, que são as leis, né, que regem todo o universo, que regem a nossa vida, dá o porquê da nossa vida, por que a gente nasceu, por que estamos vivendo, por que vamos sair, morrer não, porque a morte não existe, porque seria ilógico Deus criar tudo isso para acabar, né? Então, a morte não existe. Então, nós temos uma continuidade, uma existência, como o senhor falou no início. Então, o equilíbrio é justamente a gente procurar conhecer as leis de Deus, né? Deus como sendo amor, e o que nós conhecemos também, que a ciência também é de Deus, que Ele nos permitiu conhecer, aliás, esses dois conhecimentos... Quando for possível. Quando for possível. Porque se você chegar numa situação e entende que não é possível unir, que está havendo um conflito muito grande, tá? Você tem que tomar uma posição clara em relação a essa questão. Eu acho assim que desde o século XIX nós temos um problema básico, que várias manifestações religiosas e para-religiosas acabaram indo pedir a bênção dos cientistas. Por exemplo, o movimento espírita, né? Acontecia, especialmente na segunda metade do século XIX, tinha médios, entende? Provocavam fenômenos assim que eram de espantar, né? Coisas voavam, sons que sabia Deus de onde que vinham, se produziam na presença das pessoas. Olha, o que eles fizeram? Um pessoal mais intelectual começou a organizar isso. Vamos pedir para os físicos e os químicos e os médicos virem aqui, fotografarem as coisas, escreverem depoimentos, etc, etc, etc. Sabe? Fizeram isso, criaram uma sociedade em Londres para seguir esse tipo de coisa. Publicaram relatórios anuais durante 30 anos. Sabe a que conclusão chegaram no final dessa brincadeira toda? Nenhuma. Relatamos que vimos isso, aquilo, outro. Ponto. O fenômeno pode ser real, ou talvez não. 30 anos de relatórios, tá? Ou seja, quando você chama médicos, físicos e químicos para falar sobre um fenômeno que você está vivendo e experimentando, você está dando uma autoridade a eles. Isso é política, gente. Você está dando uma autoridade a eles que eles não têm. Porque o que eles sabem dessa experiência que você está passando? E são experiências do nível intermediário, psíquicos. Como o Papa religioso saiu de moda, a gente arrumou outro Papa. Outros papas. Então, eu
eu acho assim, fascinante as pesquisas e os estudos que se fazem nas ciências empíricas. Mas na hora que chega num ponto, entende, que eles começam a atacar a religião, o Dawkins, por exemplo, Deus é um delírio. O cara escreveu um livro chamado Deus é um delírio. Ele é o delirante. Tá certo? Ele é o delirante. César Lombroso também. Você compreende? Quer dizer, numa hora dessa, quando tem um choque dessa, não tem jeito, tem que tomar uma posição. Mas eu sou totalmente a favor a favor das pesquisas, do conhecimento, claro. Quem foi que disse, entende? Quer dizer, porque está escrito lá que Deus criou o mundo em 6 dias, o que é um dia para Deus? O que é um dia para Deus? A gente começa a coisa por aí, né? Ainda fala, são um dia dele é igual a 1000 anos dos nossos, né? Nos Salmos. Mas é mais ainda, você compreende? Quer dizer, por que tomar esses textos de uma maneira literal? Foi o que foi feito, né? Esse é um dos grandes problemas do cristianismo. Na hora que a ciência empírica começa a nascer no século XVI, entende? Eles se apegam cada vez mais, né? Como se o problema de quem gira ao redor de quem, a Terra ao redor do Sol, ou o Sol ao redor da Terra, fosse um problema teológico. O que tem a nossa relação com Deus, você compreende, com heliocentrismo ou geocentrismo? Nada, mas a igreja tomou uma posição que estava errada. Estava errada. Daí a importância da gente não confundir Deus com religião. Ou não tomar um texto, entende, na literalidade dele, especialmente se esses textos foram escritos há milhares de anos atrás, tá? Que a humanidade não tinha ciência empírica. Né, quando chega e fora as traduções, né? Já modificou o sentido de tantas palavras. Estavam mais próximos da idade de bronze. Pois né? Entendeu? Com mais esperança do que a gente hoje. E aí, depois de tudo isso, é para a gente sair daqui pessimista? Não, porque estamos aqui. ao contrário. Professor, qual é a sua mensagem otimista nesse quadro que o senhor acabou Eu já falei, eu acho que o principal foi o que eu falei. Qualquer esforço espiritual, eu acredito piamente nisso, qualquer esforço espiritual feito agora tem um grande mérito. E o engraçado é que a gente sente isso, não é? A resposta é rápida, está sendo muito rápida. É verdade. Não é? E outra Porque coisa... o sagrado saiu de moda, como ela estava falando, mas quem ainda se atém a isso percebe que a resposta vibracional é imediata. Desculpa, eu me empolgo porque mas é verdade. É uma maneira de Deus sentir. É verdade, o que você está falando é verdade. E tem outra boa notícia também, que vem da doutrina védica, que fala o seguinte: se você inicia alguma coisa aqui, você pode continuar quando estiver no mundo intermediário. E se, eu acho que a gente sabe o que eles estão dizendo? Que você pode completar o processo de libertação. Não termina. Da mosca pode ser completado no mundo intermediário, se você começar aqui. Agora deixa eu começar. Você não precisa concluir o processo aqui, você compreende? Não precisa. O importante é começar. O mundo intermediário é representado na teologia cristã, mais ou menos, como purgatório. A gente tem que começar aqui agora, né? Aqui agora. E aí você pode continuar. Então. Na realidade, o termo metempsicose, que é um termo grego, geralmente é traduzido aqui como reencarnação. Não é isso que metempsicose é. A raiz da palavra metempsicose é outra coisa. É aquilo que está além do psíquico, o espiritual. É o espiritual, aquilo que está além do psíquico. Muito bom. Posso falar um negócio? Sim. Nossa, você como dona aqui desse espaço, você arremata com chave de ouro, aqui ninguém fala mais. Não, na verdade, assim, eu estava conversando com o Rui Constantino, assim, eu estou muito emocionada com esse encontro, né? Estou extremamente, eu fico até...
Não, é sério, porque assim, o nosso trabalho e assim, a gente que acredita nas coisas que acredita, e acho que é por isso que a gente está aqui hoje, né? É muito resgate dessa sacralidade, dessa consciência do sagrado. E eu estava falando para ele, a gente vem de uma, falando da gente aqui, né, claro, a gente vem de uma geração que por alguma razão ainda, nos nossos estudos, no nosso caminho, nós ainda fomos buscar fundamento nas tradições, né, para a gente compreender a origem, um pouco mais da origem de tudo, né? E que o mundo hoje está muito fragmentado, a coisa da informação, mas é uma informação, muita informação em quantidade, pouco consistente, não tem, né? Então, assim, que eu fico muito comovida mesmo, porque a gente se reunir para poder resgatar um pouco de tudo isso e fazer esse link, né? Vamos chamar assim. Então, eu estava propondo mesmo a eles que eles que pensassem, propus assim, para esse ano, se a gente consegue sustentar um encontro por mês, que não pesa para ninguém, nem para eles, nem para nós, assim, e eles vão pensar em alguma coisa. Eu estava falando justamente como é que a gente traz o sagrado para esse mundo de hoje, contemporâneo, essas pessoas que estão, né, nas empresas, que estão... Como é que a gente resgata isso, né, Constantino? Numa linguagem, a questão eu acho mais assim, numa linguagem que essas pessoas possam compreender. Como é que a gente desperta isso? Eu também estou procurando, né, descobrir, né? Mas acho que como é que a gente toca, né? Ou como é que a gente pode ser instrumento para que as pessoas se sintam tocadas por esse chamado, né? De voltar a dar um significado mais espiritual para a nossa vida aqui. Que é isso, né? Nós estamos aqui, eu acredito eu, para reconstruir esse caminho, né? Então é isso, gente. Acho que a gente vai propor isso, eles vão pensar. Eu ofereço a casa, mas os donos do conteúdo são eles, né? Então, como é que a gente pode pensar em algo assim? Eu propus assim, encontros que tenham começo e fim em si mesmos, né? Mas que todos se complementem, né? E que o objetivo não é amarrar ninguém, não. É que a gente possa ouvir outras pessoas, mas que eles são complementares num caminho de evolução de um pensamento, de alguma coisa, né? Então, não sei, vamos aguardar aí Vamos. E assim, desculpe a minha emoção, mas acho que isso me leva para um lugar assim de origem qualquer. Mas sabe, Cris, o que eu senti? Senti uma coisa, não sei se todo mundo sentiu isso. Eu senti que ficou uma energia estabelecida, alta, né? Eu vou falar alta, eu não sei se é alta, mas é acima desse mundão que está aí fora, que a gente está convivendo, que está difícil, né? E olha que nós falamos de assuntos pesados. Pois é, mas então, uma realidade. Olha, que é um espírito da coisa. Se vocês me permitirem, ninguém discutiu com ninguém, todo mundo respeitou a opinião. Se vocês me permitirem, Isso é muito importante, senão não tem diálogo, tem discussão, não é esse o nosso objetivo. Se vocês me permitirem, muito rapidamente, eu quero contar assim uma coisa que aconteceu. Logo que começaram aquelas ligações dos presídios, as ligações anônimas que as pessoas ameaçavam por telefone, vocês lembram disso? Existe, então, mas quando começou... Não, está acontecendo. Então, então, quando começou, eu nem sabia eu não sabia na época que isso estava acontecendo. E um dia, nós estávamos na outra casa ainda, lá naquela casa. Dessa mesma rua, um pouquinho mais para lá. E eu estava lá e uma funcionária minha da época chegou para mim e falou assim, olha, o telefone, né, me deu o celular da empresa para mim. Querem falar com você, pediram pelo meu nome. Eu atendi, eu vou contar muito rápido, porque senão a história é comprida. Eu atendi e uma pessoa, um homem virou para mim e falou assim, você é fulano de tal? Eu falei, sou. Ele falou, olha, nós estamos com um carro parado aqui na rua da sua loja, e se você não fizer o que nós vamos mandar, nós vamos explodir a sua loja. Eu me dei um susto, assim, na hora que eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, não, mas como assim? Eu não estava entendendo. E, enfim, começou um diálogo ali, papapá, e foi. Bom,
O que eu quero, onde eu quero chegar? Chegou uma hora nesse diálogo, que foi muito longo, eu virei para eles e falei para a pessoa, eu falei assim, olha, eu não estou entendendo por que você está fazendo isso comigo. Eu estou aqui fazendo o meu trabalho e eu sou tão filha de Deus quanto você. Eu não sei por que você está fazendo isso. O cara virou para mim e falou assim, dona, a senhora não está entendendo. Eu não sou filho de Deus. Eu sou um criminoso. Sabe quem eu sou? Eu sou um criminoso que estou aqui na prisão. Eu não estou na frente da sua loja. Eu estou na prisão. Eu não sou filho de Deus. A senhora não está entendendo. Eu virei para ele e falei assim, quem não está entendendo é você. Eu falei, você é filho de Deus, sim. Gente, a conversa mudou para uma outra coisa. Assim, não, foi uma experiência. Eu estou contando isso porque foi uma experiência. Porque eu falei para ele, eu falei, é você que não está entendendo. Porque o fato de você ser um criminoso e estar na prisão não quer dizer que você não seja filho de Deus. E a conversa virou de um tal jeito que ele virou e falou assim, tá bom, vamos deixar assim. E desligou o telefone. Vamos deixar Quem estava dentro da loja dele, de Rodrigo. Rodrigo lá. Ele estava dentro da loja, ele tinha acabado. E eu falei assim, gente, o que está acontecendo aqui, né? Mas o que eu quero contar, na verdade, que eu fiquei muito impressionada, a mágica que foi, né, falar o nome, pronunciar o nome de Deus ali, naquele momento, criou uma coisa. O cara, ele ficou tão, assim, ele foi tocado. Então, sei lá, só queria contar isso. Então, é assim, né? Vamos ficar nisso. É assim, né? Vamos ficar nisso, porque acho que isso que pode mudar o mundo de alguma maneira. Eu sei que pode, mas a gente tem que acreditar. Não sei se eu quero mudar o mundo. Não, mas isso é... Eu gostaria de, como o Rui falou no início, de não me contaminar, não aumentar a confusão. E se puder fazer alguma coisa. Se puder fazer alguma coisa. Todo mundo que pode fazer alguma coisa, faz. Porque a gente está entrando numa de aumentar a confusão mesmo, de se indignar, né? Calar, né? E eu posso propor um exercício, se vocês me permitirem? Claro. Eu penso que estamos falando de energia, né? No começo, cada um de vocês que falou e tal, inclusive você, Rui, vocês começaram a falar de uma forma pesada, um vocabulário duro. Eu falei, nossa, mas será que vai ser esse o tema? Eu não vou aguentar, né? Porque eu trabalho com isso, né? De repente, tudo ficou mais leve, até as maneiras de falar. De explicar. Ou você se acostumou? Você se acostumou. Então, assim, isso que você comentou foi um troço muito interessante, porque foi mencionada, né, a palavra de Deus várias vezes, né? Então, não saberia explicar, como você falou, até que ponto, né, isso mexeu, mas se mexeu bastante, né? E essa energia, de repente, começou a ser completamente transmutada. Então, queria dizer a todo mundo de parabéns, porque eu acho que todo mundo ficou muito atento, né? E cada um da sua maneira deu a sua contribuição, que a gente fez achando que você queria. Muito obrigado. Obrigado. Uma última palavra que eu gostaria de falar. Que eu vou gravar para ir para o João. Eu não sou astróloga e eu gostei demais da palestra. Gostei demais do que o professor falou. Professor Rui, professor Constantino, principalmente quando teve um trechinho que ele fez a comparação entre as 7 igrejas da Ásia, em que Jesus relata justamente 7 qualidades do ser humano com os chakras, né? E também com os arcanos, eu não entendo direito a linguagem, desculpa, a linguagem. Não, é isso mesmo. E a questão dos ciclos, né? O ciclo solar. Então, tudo realmente é cíclico. Está ligado. Então, o acaso não existe, né? Eu aprendi isso desde pequena, que eu faço parte da Legião da Vontade. E eu aprendi que o acaso não existe. Então, não por acaso, a maioria de vocês são astrólogos. Não, eu não sou astróloga. Ou tem conhecimento de astrologia. Eu não tenho
o conhecimento que vocês têm. Para mim, vocês são todos professores, eu tenho muito que aprender com vocês. E eu acho que a contribuição ao estudo, referente à pergunta que o professor fez, o que vamos fazer? Então, se cada um, dentro do seu conhecimento, trouxer a sua contribuição para que as coisas sejam diferentes, e vão ser, como ela falou, desculpa seu nome? Cristina. Cristina, é uma coisa que a gente tem que tirar de dentro de nós para fora. Né? A astrologia, eu acho que procura justamente fazer isso para as pessoas, trazer o que há de melhor, mostrar aquilo que elas não têm de tão bom assim, porque os signos são assim, parte positiva, parte negativa. A gente tendo o conhecimento do que nós temos de ruim, como o professor disse, a gente tem a condição de mudar para melhor. E tem o positivo e o negativo. E é justamente isso que Jesus faz quando ele fala das 7 igrejas da Ásia. Ele mostra que cada igreja, simbolizando a própria pessoa, você tem isso de bom, mas você precisa corrigir isso. Então, depois que ele lança essa discussão, esse esclarecimento sobre as 7 igrejas da Ásia, é que começa aquilo que a gente entende como sendo catástrofe, que na verdade é o retorno das nossas ações, que significa karma, né? O karma retorna aquilo que é bom e retorna aquilo que não é tão bom assim. A lei de causa e efeito. Né? Isso está na Bíblia, está em todos os livros sagrados da humanidade, que todas as religiões são sagradas, né? Dentro daquilo que elas professam de bom. Infelizmente o ser humano tem a tendência, mas vai mudar, né? São condições de tentar reverter essa coisa. Mas a gente está no caminho para a gente melhorar. O planeta vai passar por essa condição, né, de catástrofe, entre aspas, não é? Mas a própria astrologia prevê, não é, uma era de renovação. E eu acho uma contribuição da astrologia fenomenal para o estudo do Apocalipse. Então, estão todos de parabéns, muito obrigada. Eu aprendi demais com vocês e espero realmente que os encontros continuem de uma forma ou de outra, ou presencial ou online. Tem um livro chamado Diálogos com o Anjo. Esse anjo que ele está lá, ele escreveu, enfim. Mas ele tem uma frase que ele fala assim, o mal não existe, o mal é o bem que ainda não foi transformado. Então, vamos focar no bem para que a gente possa transformar o mal. Tá. Obrigado.